Bíblica pela internet. E hoje nós estamos na lição número 11, o primeiro concílio da Igreja de Cristo. Tudo isso nós vamos falar hoje, eu e o Flávio. A paz do Senhor, Flávio, boa noite. A paz do Senhor Jesus, pastora. Boa noite, Beto. Boa noite os internautas. Aleluia. Então, mais uma vez, aqui nessa quarta-feira maravilhosa que Deus nos proporcionou, para estar aprendendo mais um texto da palavra do Senhor, aprendendo as éticas da igreja, né? Concílio, né? As reuniões. Vamos aprender hoje, nessa noite. Então, querido, eu convido você a estar conosco aí, estar participando da escola bíblica nessa quarta-feira. Mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus, estamos juntos. Não é, pastora Regina? Glória a Deus, né? É isso mesmo. Boa noite, Beto. A paz seja contigo, a paz seja contigo, com você aí também. Que Deus possa aí abrir o teu entendimento, né? O nosso entendimento, para que a gente venha entender aqui aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Amém? E desde já eu te convido a pegar aí um papel, uma caneta, para você anotar aqui os versículos que nós vamos passar para vocês, as referências bíblicas, porque assim você procura depois, se você tiver alguma dúvida, você tira as tuas dúvidas aí procurando na Bíblia. Então anota. Também para anotar aí os nossos endereços. Aleluia. Nós temos escola bíblica e os cultos em 3 comunidades, nós somos em 3. Nós temos no centro, nós temos na Zona Norte e nós temos em Cotia. Então já pega aí a sua caneta, anota aí o endereço que você pode participar conosco, né, ao vivo e a cores. Você pode debater, pode ouvir, pode tirar as tuas dúvidas indo até as nossas escolas bíblicas. Flávio, quais são os nossos endereços? O endereço da sede fica na Rua Major Sertório, 685, próximo à Faculdade Marquense. Na Zona Norte, querido, é na altura do número 900, da Avenida João Paulo I, Freguesia do Ó. Cotia, Rua Brasilândia, 85, logo após o posto de saúde. Seja lá que ele seja convidado para estar participando dos nossos cultos da semana, que não é, pastora? É isso mesmo, olha, os nossos cultos durante a semana é às 20 horas, nas 3 igrejas, viu? E aos domingos, aleluia, a nossa escola bíblica é às 9 horas da manhã. Na Zona Norte tem o diferencial, começa às 10 a escola bíblica, que é na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. E também no domingo, o domingo do Senhor, né, o dia que o Senhor preparou para o nosso descanso, para que a gente possa louvar e engrandecer o seu nome, os nossos cultos nas 3 comunidades, às 18 horas. Às 18 horas, olha, um horário ótimo, você ainda tem tempo de descansar ao sair do nosso culto, mas compareça, porque assim você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vai ouvir uma palavra, vai ouvir aí aquilo que o Senhor tem para a sua vida, vai receber a oração, vai receber a unção e vai sair renovado. Aleluia. Amém? Então, aí está o nosso convite. A todos os domingos às 18 horas, nós estamos nas 3 comunidades. E eu convido você também que está aí no portal da rádio, para você acessar o portal da TV, www.novotempo.tv.br. Amém? Que Deus possa aí falar com você nessa noite, que o Senhor possa aí tocar no seu coração. Sempre tem alguma coisa para nós, né? E o Senhor, Ele tem grandes coisas para nos revelar. Eu creio e eu sei que você crê também, por isso você está aí ouvindo. Glória a Deus, né? E também eu quero convidar você para assistir, né, e ouvir. Você pode ouvir a nossa programação todos os sábados, das 8 ao meio-dia, na 105,2, e também pode acessar, também pode nos ver, né, pela internet. Então nós temos a programação das 8 às 9, que é Tempo a Sós com Deus. Temos o programa Estrela da Manhã, das 9 às 10. Temos o programa Semeando Vida, das 10 às 11. E o Momento da Família, das 11 ao meio-dia. E também
temos todos os dias, todos de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós temos também um programa chamado Um Novo Tempo, para honra e glória do Senhor. Então, fica atento aí e faz aí aquilo que está no teu coração. Ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que o Senhor tem para você, amém? É uma bênção e vai ser uma grande bênção para a sua vida também. Glória a Deus, né? Hoje, nós temos o culto na Zona Norte, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, às 20 horas, com o nosso presidente, o presidente da comunidade, o Bispo Luiz. E eu convido você a participar conosco. Olha, dá tempo de ver a escola bíblica, de anotar tudo e ainda ir para o culto, ouvir uma palavra, receber aí uma oração e ser abençoado, amém? Então, nós contamos, né, com a tua presença, vai ser um prazer te receber, um prazer você estar conosco, vamos te conhecer, vamos orar por você e para a honra e glória do Senhor, vamos ver você saindo vitorioso, amém? Vamos à nossa lição, Flávio? Vamos, pastor, aleluias. Glória a Deus. Olha, você já pegou a canetão, anota aí, Atos 15, 28 ao 29, é o nosso texto áureo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que nos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, e das relações sexuais ilícitas. Amém? Atos 15, do 28 ao 29. Verdade prática, o objetivo de um concílio eclesiástico convocado sob orientação divina é preservar a unidade da Igreja no Espírito Santo e conservar a sã doutrina. O que é um concílio? Aleluia. Um concílio é uma reunião em que se trata de assuntos dogmáticos, doutrinários ou disciplinares. Amém? Isso é um concílio. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que é Atos 15, do 6 ao 12. Desculpa. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Glória a Deus, né? Nós vamos saber hoje, né, que o Concílio de Jerusalém foi vital para a expansão do cristianismo. Vamos compreender que as decisões adotadas no concílio são para os dias atuais e vamos nos conscientizar de que as reuniões eclesiásticas são de suma importância para a organização da igreja. Glória Aleluia. a Deus. Flávio, a palavra é sua. Que bênção, né, querido? Você vê, né? O texto está representando, falando a respeito dos gentios, né, pastor? Dos gentios. O que estava acontecendo naquele momento? Né, o apóstolo Pedro se levantou para falar a respeito do quê? Para não pôr encargo sobre eles. Porque é uma nova geração. É um novo... as pessoas estavam chegando agora ao cristianismo, a Jesus Cristo. Semana passada eu estava falando sobre o quê? O surgimento dos gentios. E hoje nós estamos falando a respeito do quê? De não colocar encargo, ou peso, ou algum
algum julgo sobre a vida daqueles a qual estão chegando agora ao cristianismo, né? Eu já chamo religiosidade. Essa palavra que já tinha antes, né? Olha, já era antes. Há quanto tempo que já foi dito para tirar tudo isso e continua, né? E continua ainda, né? Isso que você vê, né? E não, sabe, o evangelho está crescendo, o evangelho está sendo propagado e ainda tem coisas que ainda as pessoas jogam julgo. O homem, né? Vamos colocar assim, o ser humano, a situação do ser humano. E aqui o texto representa o quê? Paulo estava com alguns ali da fé, estava colocando circuncisão sobre a vida dos gentios. E naquela época, circuncisão significa o quê? Só os judeus que poderia. Era costume, né? Costume dos judeus, eram do judaísmo. Ritos, né? Ritos da época dos judeus. Então, dos judeus. Quem estava chegando, eles queriam já jogar esse jugo também. Esse cargo sobre ele. Queria, né? E você olha assim que... Aí depois o texto refere esse texto em Atos capítulo 15, que se você quiser ler ele inteiro, ele vai te explicar muita coisa importante também. E aqui nós vamos estar lendo aqui a introdução do livrinho aqui, e vamos estar dando um esclarecimento cada dia mais sobre a nossa vida a respeito dessa situação que estava ocorrendo naquele momento na igreja com os gentios. Não é verdade, pastora? É verdade, olha... Isso aconteceu por quê? Porque para eles, né, eu acho que para eles já tinha todo aquele rito, tudo aquilo, então eles achavam assim, que as vidas que estavam chegando tinham que passar por tudo aquilo, né, e isso, vamos colocar nos dias de hoje, é religiosidade. Isso acaba impedindo, né, complicando aquilo que é simples, né? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ele morreu ali para nos dar liberdade. Isso é verdade, né? Aleluia. E aí, mesmo assim, eles queriam jogar ali esse cargo, esse fardo, né? Um fardo em cima das pessoas que estavam chegando, e Pedro e Paulo, né, disseram que não. Por isso houve o concílio, né? O concílio, a reunião, né? Eles queriam que a tensão, né, entre eles e os gentios era realmente que eles virassem judeus, né? Judeus. Não cristão. E não tem como. Aquilo que você é, querido. Deus te formou assim, você é assim, não precisa mais nada. Você foi salvo, você é salvo. Uma vez salvo para sempre. É bem clara a Bíblia, né? Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Acabou, não precisa, não tem mais nada. O resto é coisas que só acrescentam dores. Glória a Deus. Vamos para a introdução, pastora? Vamos sim. Assim, ó. A introdução diz assim, ó. Sobre as instâncias de Paulo e Barnabé, os apóstolos convocaram os concílios de Jerusalém para tratar de uma questão que vinha perturbando os crentes gentios. Olha aí. Deveria estes também observar os costumes e ritos judaicos? Isto porque alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes e conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Atos 15:1. As decisões desse concílio, realizou no ano 48, foram mais do que vitais à expansão do cristianismo até os confins da terra. Foi, né, e continua sendo. Então, quando existe algum problema, é melhor mesmo que se junte e que se resolva. Isso, né? É verdade. E os concílios no Antigo Testamento, o primeiro concílio na Velha Aliança deu-se quando Moisés congregou os anciões de Israel para declarar-lhes o plano de Deus para libertar os hebreus do Egito. Então, a partir daí, muitos foram concílios, né, convocados, quer pelos reis, quer pelos profetas, para tratar das urgências nacionais e das crises que surgiram ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Aonde você acha isso? É em Êxodo 4, versículo 29, e também segundo Crônicas 34, 29. Amém?
E também os concílios no Novo Testamento, Flávio. Os apóstolos reuniram-se em 3 ocasiões distintas para decidir sobre pertencias na comunidade cristã. A primeira vez para eleger Matias em lugar de Judas, ou Iscariote, e aguardar a chegada do Consolador. E a segunda para instruir o diaconato. E a terceira para discutir as imposições que o judaízaste buscavam impor sobre os cristãos gentios. Isso está lá em Atos capítulo 1, verso 12 e 26, Atos 6, 1, 15, 6 ao 30. Você vai encontrar lá nesses capítulos lá, querido, essas questões, né, pastor? Você vê que interessante? Foram 3 reuniões no Novo Testamento. Foram 3 debates, assembleias, para decidir. A primeira foi para eleger Matias, para que se cumpra a palavra, os 12 apóstolos. Não é verdade? Isso. E a segunda foi para convocar os diaconatos, a unção diaconato, o serviço da igreja, o serviço na casa do Senhor. E a terceira foi para essa importância dos gentios, né, para não colocar o jugo, o peso sobre a vida dos gentios. Não precisa se circuncidar, só crê em Jesus, que a pastora Regina acabou de citar aqui, que crê e foi batizado será salvo, querido. Isso que hoje, no século XXI, que está para nós entender. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Não precisamos mais caminhos distantes, percorrer situações. Eu vou ser salvo para aquilo. Não, querido. É crer no Senhor Jesus Cristo. E na palavra dele, meu amado, você vai ser bem abençoado nos seus dias na terra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Mas qual a importância do Concílio de Jerusalém? Olha só, a terceira reunião dos apóstolos, que viria a ser conhecida como Concílio de Jerusalém, foi tão importante e vital à Igreja de Cristo que dela dependia o futuro do cristianismo. Se os apóstolos houvessem cedido à pressão dos judaizantes, a religião do Nazareno extinguir-se-ia em mera seita judaica. Mas os dirigentes da igreja, instrumentalizados pelo Espírito Glória Santo, a Deus, houveram-se com sabedoria e firmeza, possibilitando que o reino de Deus, transcendendo as fronteiras de Israel, se universalizasse até os confins da terra. E o Concílio de Jerusalém foi modelar, né, desde a convocação até as suas derradeiras decisões. Então, esse concílio modelou a igreja, uma nova igreja, né? Novos costumes. Aleluia. Quer dizer, novos não, né? Tirou os velhos, não teve novos. Só tirou os velhos. Tirou aquele que estava atrapalhando, né? Não deixou o Espírito Santo agir, a forma de Deus, a maneira do Senhor agir, né, pastor? É verdade. Tem pessoas que hoje olham, né, para algumas coisas dessa maneira. Eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu vou ter que usar só saia, né? Eu vou ter que ter só o cabelo comprido, não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo. Olha, se você está pensando assim, você precisa procurar uma igreja que você se dê bem, né? Não é os costumes que vão te levar para o céu, não, mas é Jesus Cristo. Então você pode procurar uma igreja onde você vai se sentir bem, onde os costumes da igreja te façam, né, sentir gozo, paz, alegria, e aí sim, esse é o lugar. Então você não precisa ir para uma igreja dessa maneira, você pode ir para a igreja que você está se sentindo bem. É o que eu falei, né? Usos e costumes não te levam para o céu. É verdade. Aleluias. A primeira convocação, querido, o Concílio de Jerusalém foi convocado pelos apóstolos sobre as instâncias de Paulo e Barnabé, enviados pelas igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia. Requeria eles fosse tomada uma resolução urgente quanto a esse problema. Deveriam os gentios observar também os costumes e ritos judaicos, incluindo a circuncisão? Pois é, né? Mais um debate.
É o que a gente sempre fala, né? Muito empecilho, né? Para aquilo que já é simples, que o Senhor tornou simples. Aleluia. E a presidência, olha só, sendo a figura de Pedro preponderante entre os santos da circuncisão, concluiu-se tenha ele presidido o concílio de Jerusalém. Em todos aqueles acalorados debates, o apóstolo agiu com sabedoria, moderação. Tudo fez por preservar a unidade da igreja no Espírito Santo. Então, olha só, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele realmente, né, ele é moderado, ele conduz as coisas com sabedoria, não existe atrito, não existe nada, mas através do Espírito Santo de Deus, ele convenceu as pessoas, né? As pessoas ali. Dúvida também, né, pastor? É lógico, Estava né? com dúvida, porque tinha que ser instruído. E interessante que, graças a Deus, que Pedro, ele, como dirigente da igreja, estava à frente do trabalho, da obra, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para organizar essa situação. É isso. Para colocar a ação do Espírito. Deus sabe de todas as coisas, né? Quando ele coloca alguém por cabeça para liderar, ele já sabe como que vai funcionar. Como que vai Quando funcionar. Deus coloca, é tremendo. Aleluias. Debates. As discussões são colocadas, extremadas na defesa dos farisaísmos. Exigia os judaizantes é necessário circuncidá-los e determinar ele que observe a lei de Moisés. Atos 15:5. Em seguida, Pedro se levanta, se põe-se a história com os gentios. Por seu intermédio, vieram a converter-se o cristão para calar a boca, para calar a boca aos adversários. Indaga o apóstolo, agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles que foram, aleluias, Atos 15, 10, 11, né? E depois da exposição de Pedro, os também apóstolos Paulo e Barnabé tomaram a palavra, faz Lucas essa observação. Então toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Atos 15, 12. Olha só, hein? É isso mesmo o que aconteceu, né? Eles com o próprio testemunho, né, daquilo que Deus fez com os gentios através da pregação deles, então eles puderam mostrar que era simples, né? Era aceitar Jesus, era crer na palavra de Deus. E eles realmente levaram isso tão a sério que esse concílio, né, se estende até hoje. Graças a Deus, né? E o pronunciamento decisivo de Tiago. Vou falar agora sobre isso. O Tiago, né, ele fez o seu pronunciamento. Apesar da sua reputação conservadora, sai Tiago, irmão do Senhor, em defesa dos santos gentios e da universalidade da Igreja de Cristo. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos 15, versículos 19 e 20. Então a gente pode ver aí isso, né, mantém até hoje. É lógico, se você se converteu, né, a Jesus, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, para que você vai continuar aí com os ídolos, né? Só para contaminação. Isso não provém de Deus mesmo. Isso prova que a pessoa não se converteu, né? Ela não está salva. Então tem que tirar tudo isso de casa, tem que tirar tudo isso da mente, do coração e fazer as coisas certas, né? Cumprir aí os mandamentos do Senhor, aquilo que está escrito na palavra do Senhor.
Aleluia. Olha, importante que a pastora Regina falou, é muito importante tirar isso do coração, querido. Sabe, as relações ilícitas, carnes de animais, isso que Tiago disse, né, pastor, interessante, né, ele disse isso, falou assim, ó, não podemos colocar um jugo nele, mas dizer, ensinar eles que, ó, não faça sexos ilícitos, não coma carne, não sejam idólatras, isso, tirando isso da vida daqueles homens gentios, a sua vida vai ser uma bênção, você já é salvo, não precisa mais nada, não é verdade? É verdade. E a salvação vem. E interessante, glória a Deus por isso, pela essa carta. Agora vamos dizer a carta a Jerusalém, não é isso? Isso, a carta de Jerusalém. Então, encerrados os debates, decidem os apóstolos enviar uma encíclica às igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, por intermédio de Paulo, Barnabé, Judas e Silas, expondo as resoluções tomadas no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, 27 ao 30, resoluções estas, aliás, que se fizeram universais, tanto em relação ao tempo quanto ao espaço, tornaram-se contemporâneas dos cristãos de todas as eras. Em resumo, o documento trata dos seguintes temas: da salvação pela graça. Deixam os apóstolos bem patente o seu apoio ao evangelho que Paulo proclamava aos gentios, a salvação pela graça, Atos 15, 11. Também nos fala da comida sacrificada aos ídolos. Isso, vamos ler aqui, ó. A carta circular dos apóstolos é bem clara, que os abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, Atos 15, 29. Terá essa recomendação algumas serventia para nós hoje, além das festas juninas e dos doces distribuídos no dia de Cosme e Damião, há muitos banquetes consagrados aos deuses das riquezas, as divindades e do poder corrupto e corruptor e os demônios da permissividade moral e do relativismo ético. Ostrocim, cuidado com os restaurantes que logo na entrada expõem a sua divindade, como se fora no mero folclore. Não é folclore, é demônio mesmo. Olha, pastor, muitas das vezes as pessoas entram nos bares, entram nos lugares, vai lá, e aí? Encontra lá um chifrão lá na porta, comida gostosa, abençoada, e aí? Olha, Flávio, eu vejo assim, normalmente a gente não vê de entrada, né? Mas se você adquirir o costume de abençoar, né, e orar antes de qualquer coisa, aleluia, tudo que tiver ali está quebrado. Amém. Né? Em nome de Jesus está quebrado. Agora, você tem que estar sempre atento, é lógico. Se tiver logo de cara, você já sabe que tudo ali está sendo consagrado àquele demônio. Então é melhor procurar um outro lugar. Mas se você entrar e não sabe se é ou não é melhor você já orar, se revestir, consagrar o alimento e comer. Né? Porque o que faz mal é o que sai, a Bíblia fala, né? Mas o que entra, não, o que entra foi bem. A gente quebra a consagração que eles fizeram e consagramos a Deus aquele alimento que nós vamos comer, né? E também da ingestão de sangue e de carne sufocada. Parece uma recomendação banal. Nada na Bíblia pode ser banalizado. Ouçamos e obedeçamos a encíclica apostólica, que vos abstenhais do sangue da carne de animais sufocados. Atos 15, 29. Receitas culinárias que empregam o sangue como um de seus ingredientes contrariam as leis divinas. Leia Gênesis 9, versículo 4. Existe aí muitos alimentos, principalmente na Bahia, né? Isso é verdade, os alimentos principalmente da Bahia, na Bahia. Tudo... Tem chouriço,
buchada. Tem bastante coisa aí que as pessoas nem se atentam pelo que vai, né? Mas tudo isso a gente sabe que, principalmente na Bahia, já é consagrado, né? Então é melhor não comer porque você vai ser contaminado. Isso é verdade. Esse 4 aí, pastora. Isso, das relações sexuais ilícitas, num século tão promíscuo e leniente como este, a recomendação dos santos apóstolos não haverá de ser esquecida. Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas, Atos 15, 29. O que é uma relação sexual ilícita? É a praticada no âmbito do casamento entre um homem e uma mulher. Logo, o sexo antes e fora do casamento é ilícito, pecaminoso. Êxodo 20, versículo 14 e Apocalipse 22, versículo 15. Pecado também é o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Levíticos 18, 22, Romanos 1, do 26 ao 27, 1 Coríntios 6, 9. A voz dos apóstolos não pode ser calada pela lei da mordaça. Então, nós vemos que o que está na Bíblia, como foi falado aqui, o que está na Bíblia, ela é até hoje, é para hoje, né? Não é um livro do passado, não é um livro de história, mas é um livro onde a palavra se renova a cada manhã. Aleluia. E principalmente esse tipo de lei, né? Esse tipo de coisa. Por quê? Porque traz contaminação, traz aí problemas sérios. Morte espiritual, confusão e outras coisas mais, né? Então muito a gente vê, né? Você pode olhar ali, eu vou repetir para você, leia, reflita, Levíticos 18, 22, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, 1 Coríntios 6, 9, e também Êxodo 20, 14 e Apocalipse 22, 15. Estas são as referências bíblicas para você buscar aí do Senhor, né, a sua palavra e entender o porquê. Não é proibido, né, Flávio? Não é proibido. Só que depende, aí está dependendo da sua salvação, né? O seu bem-estar, né? O seu bem-estar. Porque não vai, se você cumprir essa palavra, você não vai adquirir aí maldição. Aleluia. Amém? Como diz, glória né? A Deus, né? A palavra do Senhor diz o quê, querido? Ande nos meus caminhos, né? O que Deus falou para Abraão, pastora? Deixa eu ver se eu me recordo. Acho que foi Abraão. Deus disse o quê? Ande na minha presença e ser perfeito. É isso mesmo. Não é isso? Então nós procuramos sempre, né, estarmos dignos diante de Deus. De Deus, aleluia. Então, quando nós buscamos aí a santificação, aleluia, são as primeiras coisas que nós tiramos, são essas, né? O sexo, quando a gente aceita Jesus, né, aquele que aceita Jesus, aquele que não nasceu em berço evangélico, muitas vezes já passou por tantas coisas, mas quando nós aceitamos Jesus, nós tiramos tudo isso, né? É um novo nascimento. Aleluia, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, a partir dali, nós colocamos para fora das nossas vidas todas estas coisas, para honra e glória do Senhor e para nossa salvação e santificação. Aleluias, glória a Deus. E aí, pastor, mais o que? A conclusão agora? Isso, vamos para a conclusão, nós já estamos chegando ao final. Aleluia. Vamos para a conclusão, queridos. Que exemplo dos santos apóstolos morava a igreja de Cristo a livrar-se de toda briga local, a fim de mostrar a sua vocação universal e eterna. O mesmo Espírito que dirigiu o concílio de Jerusalém faz-se presente no meio do seu povo, inspirando os ministros do Evangelho a tomarem decisões em conformidade com a Bíblia Sagrada. Interessantes, o concílio convocado para combater o legalismo judaizante tornou a Igreja de Cristo mais santa e pura.
Glória a Deus. Eu vou ler aqui o subsídio que ela vem junto com a conclusão, né? Ela vai continuar aí na conclusão. A decisão do Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, quer dizer, das relações sexuais ilícitas, né? Das quais coisas fazeis bem e vos guardais. Atos 15, 28 e 29. A expressão pareceu bem ao Espírito Santo significa o Espírito Santo, na sua atuação entre os gentios, já testemunhara que estes foram libertos do jugo da lei mosaica. Atos 10, do 44 ao 48. O Espírito Santo, cuja orientação foi prometida aos apóstolos e outros líderes e à igreja, já testemunhara ao coração deles que os gentios deviam ser livres do fardo. Mateus 18, 20, João 16, 13. Ou seja, os gentios foram isentos da obrigação de observar os costumes judaicos. Estes convertidos já possuíam a vida e a liberdade espiritual, porque enterrar esta vida com formulários mortos? Olha só que interessante, né? Como o Espírito Santo de Deus, como as coisas de Deus são perfeitas e são maravilhosas, né? Ele nos colocou junto, né? Ele nos aceitou como filhos, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus e ainda nos ensinou a manter isso, a sermos, né, mantermos em santificação e em santidade para que possamos ser salvos, né, e termos a vida eterna, né, com Ele. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus por esse Deus maravilhoso, esse Deus de bênção, né, esse Deus que nos abençoa sempre, esse Deus que nos ensina, esse Deus que está sempre presente nas nossas vidas e está conosco, né, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, né, que Ele nos deu de nos aceitar, de aceitar como filhos. Agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. E agradeço também a você que está aí interessado em aprender mais do Senhor, mais da palavra dele. Para a honra e glória do Senhor, aleluia, nós chegamos ao fim. E eu tenho certeza que esta aula te edificou, esta aula nos edificou, aprendemos mais um pouquinho e você está tendo a oportunidade de, né, louvar ao Senhor conosco por isso, né, porque Ele nos salvou e nos libertou. E eu já vou terminando agradecendo a você a estar aí conosco e convidando você para estar conosco quarta-feira que vem às 19 horas. Você que tem aí oportunidade de rádio, né, de ouvir a rádio, também esteja conosco todos os dias às 11, das 11 ao meio-dia, na 105,2 e também no sábado, das 8 ao meio-dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a vocês que estão internautas, que participavam conosco aí aqui na Escola Bíblica, pela internet. Louvo a Deus pela sua vida. Graças a Deus que aqueles homens têm essa revelação do Espírito Santo, esse conselho. Porque imagine se hoje eu e você, meu irmão, tivemos que fazer a circuncisão, né? Imagine, querido. E graças a Deus que Deus revelou, sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem uma maneira maravilhosa de agir, de fazer. Louvo a Deus pela sua vida, querido. Mantenha conectado na Rádio Novo Tempo. Mantenha conectado pela internet. Aleluias. Espero você quarta-feira que vem. Um beijo, um abraço a você, querido, que nos ouviu. E eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço por essa oportunidade. Obrigado, um beijo. Beto, obrigado. Deus te abençoe. Esqueci o Beto. Obrigado, Betão. Deus te abençoe. Lindo. Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Amém.